Meu povo, vambora Brasil, cheguei, 11º dia da nossa jornada de devocional e jejum. Meu Deus, estamos caminhando. Tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe por mais esse dia. Estou muito feliz porque a gente está vendo que Deus está moldando a gente com esse devocional, hein? Eu estou recebendo muito do Senhor. Então eu estou muito gratificante, né, por tudo isso, grata a Deus por a gente estar vivendo esse devocional. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Vou colocar você aqui, Juliana. Deixa eu ver quem já está aqui. Nina, Deus abençoe, Nina. Chegando, minha irmã Miriam, Isabela. Deus abençoe, Ju. Olha, estamos sendo edificados por essa palavra. Muito. Hoje, então, nós vamos falar de justiça, né? De graça. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo com todos. Então, hoje nós vamos para o Êxodo. Então, em Êxodo, capítulo 21. Vamos entrar no 22. Não acabou. Bom dia, Jaque. A paz. Calma aí, vambora, hein? Paz, Isabel. Amor, me deixa passar pelo... Estou muito empolgada pro dia de hoje também. Tem muito assunto aqui importante pra gente tratar. Tá? Muito forte. Já começou a pausar. Só Jesus na causa. Ô, Glória, convida mais gente para estar aqui com a gente, tá? Nós estamos no 11º dia, ainda tem muito chão pela frente, ó, são 40 dias. Nós vamos estar aqui trazendo os principais, né, as principais reflexões desses capítulos que a gente está lendo. Está sendo, assim, transformador, né? Cada dia é um maná que desce do céu, né, gente? É o pão nosso de cada dia. O nosso cada dia nos dai hoje. E hoje nós estamos trazendo aí o resumo do 21 em diante, tá? Deus agora estabelece o quê? Leis. Agora a gente vai conhecer, se você ler esses capítulos que a gente está lendo aqui, você vai conhecer um Deus de justiça. Deus estabelece leis, a vida comunitária. Detalhes assim que a gente vê que hoje existe na justiça comum, que a gente conhece. Muitas são tiradas da base bíblica, tá? Incluindo regras sobre escravidão, tratamento de trabalhadores, punição para crimes, proteção aos vulneráveis. Então essas leis, elas estão enfatizando a justiça e a compaixão. E Deus sempre fala assim, eu sou um Deus misericordioso, então eu quero que vocês tenham esse procedimento. Então ele dá tantos detalhes para Moisés, porque o povo estava escravizado, né? 400 anos, imagina. Sabia, vivia como escravo. Fazia o que queria, matava e pegava outra mulher e fazia o que queria. Então Deus agora coloca as regrazinhas. Por quê? Mostrando a santidade, mostrando um Deus de justiça. Então o evangelho é isso, gente. Ele nos limpa. Então a gente está sendo limpo, né? Ele nos limpa. Por isso que fala assim que a palavra... Ela que lava, ela que nos lava, ele lava mesmo, tá? Então, a santidade é a justiça de Deus. Deus deseja um povo santo. Então, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa, que já começamos, Senhor, a Tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E nós precisamos dela, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, para nos limpar, Senhor. Como é bom, Senhor, sentir a presença do Espírito Santo conosco. Continue aqui, Espírito Santo. Toma esse lugar. Me usa para a honra e glória do Teu nome. Traz a minha memória. Coloca na minha boca as palavras. Porque como vimos aqui nos capítulos anteriores, foi o Senhor que fez a boca e é o Senhor quem coloca as palavras. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, me ajuda mais esse dia para que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, as reflexões para nós nesse dia. Amém e amém. Glória a Deus.
ver quem tá aqui. Márcia, Deus abençoe. Fátima. Oh, glória. Todo mundo aí. Rosane. Isabel, momento dos... Amém, Isabel. Deus te abençoe, tá? Então vamos lá, gente. Quando chega aqui no capítulo 21, tá? No capítulo 21, vocês podem ir fazendo comentários, se vocês, né, quiserem. O que nós estamos vendo aqui agora? A gente já vai começar porque é bastante coisa pra gente ir aprendendo aqui. Leis a respeito dos escravos. Eu não vou ler tudo, né? Mas alguns pontos eu destaco aqui muito importante. Se você comprar um escravo hebreu, aqui Deus começa, ó, são estes os estatutos que você apresentará ao filho de Israel. Então Deus está passando isso para Moisés. Ele ficou lá 40 dias lá em cima, lá na presença de Deus, e Deus passando para ele. Se você comprar um escravo, né? Dá um exemplo aqui. Hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre. Percebe? Mostrando sempre bom dia, mostrando sempre a justiça dele, né? Ele vai ser livre, de graça, ou seja, ele não tem que pagar nada. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo. E ele irá embora sozinho. Porém, aí Deus põe um porém aqui, ó. Se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher, os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador e ele será o seu escravo para sempre. Então vamos lá. Aqui mostra que Deus ele é justo para aqueles que chegou casado, ele tem direito a voltar com a sua esposa. Aquele que chegou solteiro, mas o dono dele deu uma mulher para ele para criar filhos, para gerar filhos para ele, mais empregados para ele, vamos dizer assim, né? Mais escravo. Esse escravo, se ele falasse, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar com você, porque eu amo você, eu amo minha esposa, meus filhos, o dono tinha que deixar ele ficar. Entende? Então, assim, são detalhes que Deus se preocupa, olha, com o casamento, com os filhos, né? Então, olha quantas coisas a gente vai vendo dentro da justiça de Deus. Aí, aquele escravo, ele receberia um selo, né? E ele seria o escravo para sempre ali. Porque agora ele tem filhos, ele tem mulher. Então, a lei, ela é detalhada por Deus. Outra aqui, ó, a lei a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha morrer, também será morto. Olha aí, ó. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe um espírito de morte. Se a pessoa não se arrepender, não confessar o seu pecado, ele está sujeito a espírito de morte. E aí, toda a sua geração vem com esse legado. E aí pode ser de várias formas morte, né? E às vezes, sempre o filho primogênito, às vezes morre daquela família, sempre doenças crônicas, gravíssimas, estão ali. Então, o que a gente aprende? Olha como está na lei de Deus. De modo que este venha morrer, também será morto. Se matar uma pessoa, esse também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Certo? Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, isso aqui também eu achei interessante. Você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto.
Então, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, preste atenção, contra o próximo, matando a traição. Quantas pessoas tem matado dentro da igreja? Ó, porque ele fala assim, você você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Então eu sei que aqui tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão literal que está acontecendo aqui. Eu sei disso, mas eu estou trazendo para o nosso contexto espiritual, que também funciona. Tá? É literal, mas funciona também no mundo espiritual, porque tudo que ligamos na terra liga no céu. Então, quantas pessoas estão traindo, né, dentro da igreja? E eu não falo só traição na área moral, estou falando em todos os âmbitos. E Deus fala só, deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado, tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Então, naquela época, era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Né? Então, a lei, ela veio para botar ordem e mostrar o pecado. A Thalita, por que Deus colocou isso? Porque eles estavam num pecado. E Deus queria purificar esse povo, queria santificar esse povo. Então, as leis foram estabelecidas porque a lei me mostra assim, ó, o meu pecado está na minha cara. Né? Tá aqui. Então eu sei o que é e o que não é. Por isso que a Bíblia é a nossa base de conduta. E para ser crente, gente, tem que ser corajoso. Tem que largar o pecado. Tá? Você vai vir como você está. Mas aqui a palavra vai lavar essa pessoa. Tem que esperar, não precisa ter pressa. Não vai ser da noite pro dia que você viveu lá 400 anos no Egito, você viveu lá 20 anos no pecado. Traz essa pessoa. Agora vamos, pela palavra, ministra a palavra na igreja, libera a palavra de verdade na igreja que vai limpar essas pessoas. Eu lembro que quando eu chegava nas igrejas, né, para ministrar, né, que a gente vem com uma palavra assim, né, forte, de santificação, de edificação, de coragem, né, de exortação, a gente percebe o olhar do crente assim, meio que assustado. Por quê? Porque muitas vezes as mensagens pregadas, elas vão para um outro viés, né? No dia a dia. Então, quando você traz uma palavra assim forte, impacta. Porque, tipo assim, meu Deus, isso está na palavra. Né? E limpa, porque a pessoa sai dali com a consciência pensando, eu tenho que resolver isso, né? Eu estou nessa situação. Então, pregue a palavra, abre a Bíblia e leia o que está ali. Pronto, já está exposto o que Deus está falando, tá? Não vamos deixar de limpar a igreja, porque às vezes o que acontece? O que o altar, como Deus falou aqui, ó. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do altar, para que seja morto. O problema é que o altar já está sujo. E aí você, com a voz profética, que chega numa igreja dessa e começa a pregar, começa a ter o quê? Um desconforto. Porque dentro do altar já está lá o pecado. Já está lá a traição, já está lá o engodo. Então você não é mais chamado para pregar ali. Porque a voz profética que leva uma palavra bíblica, genuína, de limpeza, não, a gente está com um problema no nosso altar, como é que você vai pegar isso aqui? Fica um desconforto, né? Aí esse tipo de palavra não dá. Não dá, irmã Thalita. Amém? Glória a Deus. Tá gravada, elas estão gravadas lá no YouTube, tá? Thalita Mendonça. Entra lá, se inscreve no meu canal, aproveita, tá, gente? Não deixa de se inscrever, você que ainda não é inscrito, só apertar lá, ó, inscrever, só isso.
e dá o like e deixa comentário. Assim você vai estar me ajudando pra gente crescer aquele canal, tá bom? Então, gente, palavra é essa aqui. Então, olha só. Deus é justiça. Vamos embora pro 22. Tem mais aqui no 21 alguma coisa que eu destaquei. Deus agora fala sobre leis para propriedade. Quem tem propriedade? Vamos ver isso. Deixa eu ver aqui que eu destaquei. Leis de propriedade. Deixa eu só colocar aqui. Amém? Olha o que ele diz aqui no 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. O que Deus está mostrando aqui? Roubo, furto. A pessoa vendeu. Reparar o dano. Então, por exemplo, eu venho para Cristo, mas eu tive uma vida lá fora, né, promíscua. Eu participei de situações com roubo, né? E tudo mais, tararinha, taraná. Usurpei. Aí eu venho para Jesus, né? Aceito, agora eu sou uma nova criatura, estou sendo lavado pela palavra. Mas a Bíblia fala para você reparar o dano. Entendeu? Aí, lembra de Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. A gente canta, tá. Mas qual foi o contexto ali? Zaqueu, ele deixou Jesus entrar na sua casa. E ele falou o que, gente? Quando Jesus entrou na sua casa? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Que mais? Somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aí a gente não quer essa partezinha. Entra na minha casa, mexe na minha estrutura. Aí o que Zaqueu fez? Eu quero devolver. Olha, 4 vezes mais. Eu lembrei disso aqui, ó. Se alguém furtar um boi, uma ovelha e abater ou vender... Hoje está pausando direto, algumas palavras que eu falo aqui. Se alguém furtar um boi, uma ovelha, ou abater ou vender o animal por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, restituição. Nós temos que restituir. A gente quer que Deus restitui a gente, né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Mas a gente não quer restituir. Então a gente vai ter que reparar o erro, vai ter que ir lá pedir perdão. Se é algo financeiro, a gente vai ter que voltar e pagar. Outro dia uma irmã ligou para mim, uma irmã muito querida minha, de uma igreja, né? E ela ligou chorando. Eu estava até em viagem, mas eu atendi ela. Thalita, Deus falou algo aqui comigo. Eu tô com dificuldade, né? Sempre com dificuldade financeira, as coisas sempre difíceis. Quando consigo, caio doente, o dinheiro vai embora, não sei o que. E, sabe? E eu aqui orando a Deus, enquanto eu tava no meu trabalho, fazendo as coisas aqui, Deus me trouxe à memória algo, eu lembrei de você, que você sempre falou isso. Falei, o que houve? Então, lá atrás, quando eu estava num momento de muita dificuldade, eu peguei alguns dinheiros emprestados, algumas pessoas, né, me ajudaram e eu fiquei de pagar. E até hoje eu não paguei essas pessoas. E Deus me trouxe essa memória. Eu queria confessar esse pecado. E Deus falou para que eu pudesse restituir. Eu falei, uau. Eu falei, é isso aí. Por isso que a gente está lendo aqui, ó, Êxodo 22, Êxodo 20. Deus está trazendo a lei da justiça. Então sempre, e ele é justo até com os escravos, até com as mulheres, que naquela época não era contado. Presta atenção, porque os senhores, né, eles maltratavam, batiam, até os dentes, aqui tem um aqui, ó,
Se até o dente dele você quebrar, você vai ter que reparar. Entendeu? Ó. Mas se houver dano grave, então castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se houver prejuízo. Entende? Então, ela foi e falou pra mim, olha, eu botei no meu coração que eu vou devolver. Eu falei, é isso aí, o que você vai fazer? Você entra em contato com essa pessoa, fala pra ela que você precisa restituir isso para ela, que Deus hoje está te dando graça de você ter, você vai devolver aos poucos. Então ela entendeu essa lei de reparar, restituir. Então, mas aí aqui ainda no 22, deixa eu ler aqui para vocês algo. Aqui no 22 está assim: é muito interessante, gente, quando a gente vai ler na Bíblia com paciência, com detalhes, a gente começa a entender muita coisa, né? Ó, Deus continua a estabelecer leis para a comunidade de Israel com foco na justiça, compaixão e santidade. Há regras sobre reparação de danos, tá? Sobre reparação de danos, proteção aos vulneráveis, né? A viúva, órfãos, honestidade nos julgamentos, celebração das festas sagradas. Ele também promete enviar seu anjo para guiar e proteger Israel na jornada. Tem gente que fala que não, que fala assim, Thalita, essa pessoa ou a minha família que causou esse dano, as pessoas já morreram, né? As pessoas já não existem mais e eu sinto, não tem ninguém, né, que eu possa voltar e reparar esse erro. Faz um ato profético de oração e faz uma oferta sobre aquilo que aconteceu. Se você crê em ato profético, que isso vai te aliviar, que isso vai te trazer justiça, né, diante de Deus, se Deus está te cobrando isso, faz um ato profético. Então, já peguei pessoas que se envolveu com tanta coisa, né, que ela investiu o dinheiro dela e ela queria fazer uma oferta. Ela fez uma oferta no ministério, né, aqui nosso, e ali a gente orou. E ela foi confessando a Deus e desligando tudo aquilo que ela se envolveu, que ela botou o dinheiro dela, que ela usurpou e tarará, tarará. Porque não tinha mais como reparar lá atrás. Mas no mundo espiritual ficou lá. Ela reconheceu o pecado e ela quis fazer uma oferta. Amém. Se você tem fé para isso, faça. Quando você vier aqui no atendimento, na oração, você fala comigo e a gente ora. Não, eu não acredito nisso. Não faz. Entendeu? Mas se você acredita e você entendeu que Deus está falando isso com você, faça, tá? Porque tudo que a gente liga na terra, liga no céu. Então Deus continua agora, se a pessoa está viva, se a pessoa está em condições de você ir lá, repara o dano, devolve o que você pegou, né? Confessa o pecado. Por exemplo, uma traição. Uma traição. Eu confessei para Deus, tá? Mas eu causei um dano a uma pessoa. Eu violei uma aliança. Cedo ou tarde você vai ter que confessar esse pecado também para essa pessoa. Mas é no tempo certo, do modo certo, na maneira certa, no direcionamento de Deus. Às vezes você precisa até com a ajuda de alguém. Tudo tem o seu tempo determinado, tá? Mas essa pessoa precisa ser reparada. Forte, né? Tá aqui na lei do Senhor. Tá bom? Então, ó, Deus se preocupa profundamente com a justiça e a forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. Ele nos chama a viver de forma santa e compassiva, refletindo o seu caráter. Então, pratique justiça e bondade em suas interações diárias. Ajude quem está em necessidade, seja honesto em suas ações, confie na proteção divina. Ok? Agora a gente vai dentro do 22, né? Eu falei da lei da propriedade, da lei civis e religiosas, tem aqui também, ó. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, então você aí, ó, seduziu uma virgem, teve relação com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento,
Aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens, tá? Da virgem. Isso aqui a gente traz para o nosso contexto hoje, né? A questão da virgindade, ela é um pacto que você faz com a pessoa, tá? Se você violou de forma, mesmo que com permissiva, mas você desonrou essa moça e desonrou a família dela. É visto assim pela palavra, entendeu? Então você precisa reparar esse dano. Por isso que muitos pais, né, exigiam que os filhos casassem com as moças com que eles tirassem a virgindade e vice-versa, né? Mas precisa confessar esse pecado, precisa trazer para os pais, né, que falhou, que errou, mas que não quer continuar aquela relação, mas precisa confessar, ok? Isso aqui é uma das coisas que eu vou falar dentro da nossa mentoria segunda-feira, tá? A gente vai começar agora a falar sobre libertação e eu vou falar sobre isso aqui mais profundamente. Aí, no 18, assim, a feiticeira, ainda aqui dentro das leis, tá assim, a feiticeira, no Êxodo 22, 18. A feiticeira você não deixará viver, ponto. Só tá assim. Ou seja, feitiço, porque Deus estava, como eu falei aqui no início, para você que está chegando agora, Deus estava trazendo regras de convivência, de leis, para purificar o povo saber o que é pecado. Então ele estava fazendo agora distinção. Todo mundo, a lei, ela mostra a nossa nudez, mostra a nossa vergonha, entendeu? A lei era para isso, para mostrar o pecado que estava perto de nós. Todo mundo cumpria aquela lei? Não. Tanto que Jesus, quando chega aqui, Jesus fala assim: hipócritas, vocês estão aí pregando e muitos não estão. Mas a lei era a base para Deus julgar, entendeu? E é até hoje. Nós temos a base da justiça hoje do homem aqui, terrena, né? A vara civil, vara criminal, tá lá. E muitas dessas leis que estão lá foram tiradas da Bíblia, tá? Então, assim, a base é essa. Então, se eu violo uma lei, eu estou violando no mundo espiritual também. É onde a gente fala da abertura de portas. Toda lei que eu violar, eu estou violando também no mundo espiritual. Eu abro espiritualmente um legado, uma porta para que demônios possam me perturbar. Então, por isso que eu tenho que identificar esse pecado, confessar e deixar, e alcança a misericórdia. Entende? Então, aqui, feitiçaria, não. Porque ele, lá no início, Deus fala: eu sou o único Deus. Eu quero que você mostre para eles. Deus já mostrou todos aqueles milagres, aqueles acontecimentos. Eles já viram quem eu sou. Então, feitiçaria, porque eles vieram do Egito cheio de ídolos. Eles já estavam ainda com aquela mania de idolatria, entendeu? Então, tira a feitiçaria do meio deles. Quem tiver coito com animal, presta atenção aqui. Dentro do mapeamento, tem lá várias perguntas, né? Uma dessas é essa daqui. Quem tiver coito com animal será morto. O que é coito, gente? Relação sexual com animal. Então a gente sabe que muitas histórias, né, lá nas roças, no sertão, nessas coisas, tem muitas essas práticas. Deus abomina essa prática, tá? Ela está aqui em Êxodo 22, 19, que a gente chama de bestialidade. Isso aqui traz um problema de identidade, traz uma confusão mental, tá? As pessoas, ela começam a ter até comportamentos parecidos até com o animal, tá? Então, dependendo da gravidade, né, do envolvimento. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Ou seja, quem fizer adoração aos deuses e não somente ao Senhor dos exércitos será destruído. Então, olha, gente, quanta coisa aqui nessa lei civil. Se a gente for ficar aqui, tem muita coisa interessante, tá? Olha aqui, ó. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Tá? Porque o que acontecia? Botava juros absurdos, né? E o pobre, né, não conseguia pagar. Olha aí. Então Deus olha como a justiça de Deus é perfeita. Ele não está olhando só os homens
de poderes daquela época. Ele está olhando para os escravos, está olhando para toda a necessidade do povo. Então, não pense que vai ficar impune o que a gente faz. De uma forma ou de outra. Se a gente não, a gente vai pagar aqui, se a gente não confessar, a nossa geração vai pagar. Até que um se levante e peça perdão a Deus pelo pecado que cometeram os nossos pais. Mas, Thalita, eu estou pagando pelo pecado do meu pai? Não. Mas se você andar no mesmo pecado do seu pai, essa mesma situação corre na geração. Você tem que se levantar e falar assim, eu não quero viver essa vida do meu pai e da minha mãe. Eu vou cortar isso aqui. Esse comportamento repetitivo, essas mentiras, esse engano, esse jeitinho brasileiro, essa fofoquinha, né? Esse disse-me-disse, essa ganância. Isso aqui é um comportamento da minha geração. Eu não vou conviver com isso mais, que eu identifiquei. Tá? Eu identifiquei e eu não vou conviver com isso mais. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. E agora vamos lá, no 23. Deixa eu ver o tempo, dá, vamos embora. Então o pacto, né, que a gente vê aqui que Deus fez com eles, é muito importante, o pacto que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, né? Deus se preocupa profundamente com a justiça, tá? Deus se preocupa profundamente com a justiça. Se alguém está sendo injusto com você, entrega na mão de Deus. Mas é no tempo de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele dá tempo para essa pessoa também se arrepender. E a forma como tratamos os outros. Deus é profundamente, se preocupa profundamente com a justiça e a forma como tratamos os outros. Seja empregado, seja uma pessoa com menos instruções. Então, Deus está observando o nosso comportamento, tá bom? Pratique justiça, bondade. Vamos pro... Aqui no 23, justiça e misericórdia. Olha aqui, ó, no 23, gente, ó. Não espalhe notícias falsas. O que mais a gente tá vendo aí é fake news. Aí você quer que fique como o país, que fique como... Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio. Isso aqui é pro povo de Deus, tá? Você tá no caminho do Senhor, você quer andar na lei do Senhor, é isso aqui. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com os ímpios para ser testemunha maldosa. Alguém te chama, né? Para compactuar com o erro. Você fala assim, olha, infelizmente não dá para mim. Eu obedeço a palavra de Deus. Isso aqui não é justo. Não, mas você só vai lá só para estar presente, você não vai falar nada. Não, eu já presente já é uma testemunha. Então não dá. Não siga a multidão. Olha aqui, ó. Olha a manada aí, ó. Não vai atrás da manada, ó. Não siga a multidão para fazer o mal. Num processo. Não deponha com a maioria. Não deponha com a maioria. Tá todo mundo indo, eu vou também. Hoje a internet é assim, né? A pessoa não procura saber se aquilo é verdade. Peraí, vamos... Então tá todo mundo falando, eu vou... É isso mesmo, tarará. Você é povo de Deus, nação escolhida, sacerdote santo. Você é diferente. Tá? Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Tá? Nem com o pobre, nem com o rico, não seja parcial. Eu vou concordar. Não. Você tem que ser, botar na balança. Tem que ser justo com um e com o outro. Tá? Se você encontrar desgarrado o boi ou um jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Achei o negócio. Achei o celular aqui. Esse celular aqui... tem um nome aqui, mas a pessoa deixou. O problema dela. Perdeu. Gente, tem o nome da pessoa, tem como ligar. Olha, você perdeu aqui teu celular. É isso, é nas simples coisas que a Bíblia está mostrando aqui pra gente. É ou não é interessante, gente, isso? Fala pra mim aí. Não é interessante esses detalhes? Amém. Já pensou... Todo pastor,
todo líder tinha que pegar um capítulo desse aqui e falar, irmão, hoje na pregação vai ser sobre as leis de Deus. Vamos conversar sobre isso aqui. Ia limpar muita gente dentro da igreja. Ia limpar, a lavar a alma. A pessoa ia sair dali, meu Deus, tem que devolver aquele negócio que eu peguei. Meu Deus, tem que falar com a fulana, pedir perdão. Entendeu? Se pega a palavra, você não precisa nem pregar. Gente, vamos ler junto. Põe lá no telão e já começar a ler. Vocês entenderam isso aqui? Pronto. Mas não, a gente precisa de uma performance para poder mexer com a pessoa, para poder mexer com o natural, o povo pular. Porque tem que, se não tiver um movimento, se não tiver um pula-pula, se não tiver um... Mas tá, essa pessoa sai dali. E ela vivencia isso aqui que a gente está lendo. Não adiantou de nada. A maioria não. Ao passo que se você pega e fala, vamos sentar, gente, quero a igreja toda aqui pra gente conversar sobre o negócio. Falta ninguém, hein? No final a gente vai ter um lanche. Crente gosta de comer, né? Vambora. Pronto, põe lá no telão bem grande. Gente, hoje fecha as portas aí, não sai ninguém. Hoje vai ser isso aqui, a nossa leitura, pra gente conversar. E depois no final chama lá na frente. Eu quero chamar aqui na frente você que ouviu essa palavra. E a partir de hoje a tua vida vai mudar, a porta vai abrir, vai haver emprego, seu filho vai voltar, a parte financeira vai melhorar. Confessa agora os seus pecados, vamos embora. Gente, muita coisa ia mudar. Mas nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Thalita, o que é a igreja de Laodiceia? Vai lá ler em Apocalipse. Ok? A gente vai chegar em Apocalipse, né? Que a gente vai ler a Bíblia toda. Mas vamos lá. Amém, isso aí. Então, gente, devolve. Aqui também na lei fala do 7º ano e o 7º dia, ó, também aqui é muito interessante. Eu tô destacando algumas, tá? Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixa a terra descansar. Olha o 7º aí, ó. O 7º dia Deus descansou. Então, tem época de 7 anos, né? Que a produção, ela diminui. A terra descansar. Só que aqui Deus põe um negócio, ó. Porém, no 7º ano, deixa a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comem o que sobrar. Gente, Deus se preocupa até com o animal que está no campo, com as aves que estão no céu, né? Tem um versículo lá no Novo Testamento que fala sobre isso, Jesus falando. Quanto mais você, homem de pequena fé, para que os animais do campo comem. Meu Deus. Faça o mesmo com a sua vinha e com sua olívia, com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento. O pobre do boi trabalha, né? Para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem, né? Eles não são de ferro. Aqui, gente, mostra o seguinte, vamos trazer para o nosso contexto. Deem atenção a tudo, olha o que Deus fala. Ó, para que os filhos da sua escrava se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Ponto. E termina aqui o 23, na parte do 7º ano de descanso. O que isso mostra pra gente também? Pessoas que têm empregados, né? Pessoas que são patrões, deve também observar o funcionário, tá cansado, tá trabalhando muito. Olha, cara, calma, você vai tirar aí umas férias. Tem pastores, agora vamos para a igreja, tem pastores que não tiram férias, nem pode falar de férias em determinadas denominações, porque você tem que trabalhar direto. Se você falar que você vai tirar férias, isso é soado como tipo assim, ué, irmão, a Bíblia não pode, né? O crente não pode tirar férias.
A palavra tem que ser... Ei, a palavra de Deus está aqui. A gente está falando de um ser humano que cansa, que está na Bíblia, que ele precisa tirar férias. Então, pastores, líderes, vocês que estão cansados aí, trabalhando direto, vocês estão em pecado. Vocês estão em pecado. Porque vocês precisam descansar o corpo, dar descanso para os membros. Deixa o membro descansar. Aquele irmão que trabalha direto. Irmã, agora você vai tirar umas férias aí de 15 dias. Uma semana. Mas descansa. 7 dias. E seja isso algo prático. Não escondido. Aí o pastor tem que tirar 15 dias de férias escondido, que não pode falar para a igreja, porque é pecado, né? É pecado, né? Tirar férias. É pecado não tirar, tá? Então fica aí a dica para você fazer o descanso, tá? Não explorar demais as pessoas, né? Por lucro. Então Deus dá essa ordem. Então se você tá numa igreja que ela tá te explorando, não, irmã, a obra de Deus não pode parar. A obra é de Deus, ela não pode parar. Se eles estiverem nesse ativismo, minha irmã, começa a rever os seus conceitos. Porque você tem que olhar para a sua saúde. Você está bem de saúde? Você está bem emocionalmente? Né? Porque a Bíblia fala aqui, ó, Jesus falou, no 7º dia descansa. Então, se estão cobrando de você, se estão botando um jugo pesado sobre você, reveja o lugar onde você está. Tá? Porque daqui a pouco você cansa, você adoece, você sai, tem uma fila de 30 pessoas ali para ele puxar e botar. Então conversa direitinho, ó, pastor, vou tirar aí uns 15 dias de férias com a minha família, preciso, mas estamos aí, tá? Pastores, descansam, conversa com a sua liderança maior, fala, ó, vou deixar lá tudo organizado e vou tirar 7 dias com a minha esposa para passear, para descansar. Tá bom? Então, tá aqui. Depois vem ainda, aí agora vamos... Deus promete a posse da terra. Eis que envia anjos diante de vocês para que guardem pelo caminho e o leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês. Deus falou, vou mandar um anjo na frente de vocês. Tá? Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês. O adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e o levará aos amorreus, aos heteus, os fariseus, os cananeus, essa galera que estava ocupando a terra prometida, né? Eu vou levar você lá, mas o anjo do Senhor vai na frente de vocês. Se vocês obedecerem tudo que eu falei, o meu anjo vai lutar contra os inimigos de vocês. Não se curve diante dos deuses dele, nem os adore. Vocês vão chegar lá, tem outros deuses, né? Fique esperto. Nem siga os costumes deles, pelo contrário, destrua totalmente os ídolos e despedaça as suas colunas. Adorem ao Senhor, o Deus de vocês, ele abençoará o pão, a água. Então Deus está falando aqui. Então, gente, cuidado com a contaminação, né? Deus tem uma terra prometida para nós. Tá? Eu não estou falando apenas de eternidade. Eu estou falando de uma vida abundante na terra. Deus tem um lugar para você, mas tudo vai acontecer a partir da obediência. O anjo do Senhor que luta por você. Não precisa entrar em briga, não precisa entrar em confusão, não precisa discutir, bater boca. Se você está andando no Senhor na obediência, fala, Deus, toma na tua mão esse negócio aí. E espera o tempo de Deus. Tá? Espera o tempo de Deus, cura das suas emoções, trata, para que o Senhor possa te dar vitória. Dentro do 24, hoje a lição vai até o 28, deixa eu ver, vamos lá. Dentro do 24, o resumo é Moisés, Arão e os líderes de Israel sobem ao monte para confirmar a aliança com Deus. O povo promete obedecer a Moisés, escreve as palavras do pacto, e Moisés escreve a palavra do pacto. Ele permanece 40 dias no monte, onde Deus lhe dá instruções detalhadas para o tabernáculo. Agora Deus fala para ele as instruções do tabernáculo, né?
Como que vai ser? Então, esse processo aqui da saída do Êxodo é Deus tratando vários detalhes que, gente, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, toda a Escritura, isso serve para nós também, tá? Porque aqui está mostrando o caráter de Deus. Então, nós temos o caráter de Cristo, que é o caráter de Deus, tá? Aqui nesse 24, mostra que o pacto é uma demonstração do compromisso de Deus com o seu povo e da responsabilidade do povo em obedecer. Então, se você tem um pacto, você tem uma aliança. Você entrou, aceitou a Cristo, você tem uma aliança. A presença de Deus é poderosa, mas é acessível àqueles que se consagram a Ele. Eu sou mais acessível a Deus o quanto eu me entrego. Eu vou ter mais sensibilidade, eu vou ter mais percepção, eu vou ter domínio próprio, entendeu? Eu vou ter discernimento. E aí você vai percebendo quanto mais você se aproxima. Então, renove seu compromisso com Deus, reafirmando sua dedicação à sua palavra. Separe momentos para orar, né? Refletir a Bíblia. Então, você que está aqui comigo nessa jornada, 1 hora a gente está tirando de leitura, de reflexão, de oração. Como isso está fazendo com que você se aproxime de Deus? Eu tenho certeza que o seu dia não está sendo o mesmo, né? O 24, então, é essa aliança, tá? Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles falaram, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Está aqui concordando com Moisés. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que parecia como o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Olha que privilégio, né? E agora, Moisés e os anciãos sobem ao monte para poder estar ali recebendo de Deus toda a estrutura que vai acontecer agora na arca, tá? No tabernáculo que Deus vai estipular. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do tabernáculo, isso aqui dá um seminário, tá? Deus manda trazer ofertas. Ó, o Senhor disse a Moisés, diga ao filho de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Aqui é muito importante. Dele vocês receberão a minha oferta. Então, olha só. Diga aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Coração voluntário para obedecer e trazer oferta na casa do Senhor. Deles vocês receberão a minha oferta. Esta oferta que deles vocês receberão, ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, porque na época não tinha dinheiro, né, gente? Era isso aqui. Pelos de carneiro, tingidos de vermelho, peles finas, foi falando, né? Pedras de ônix, olha quanta coisa legal. Pedras de gaste, e vai indo. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus agora pede que eles constroem, né, algo, porque a presença de Deus ia estar ali dentro. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo de tabernáculo. Aí vem aqui a arca da aliança, também farão a arca de madeira, o propiciatório. É muito lindo quando a gente estuda sobre isso aqui, tá? A mesa dos pães, da apropriação, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, tá aí no 26, né? A cobertura de peles dos tabernáculos façam também. O véu, a cortina, a coluna. Tem um tabernáculo, depois vocês verem como é que eles são. Tem aqui na minha Bíblia, mas eu acho que não dá para mostrar. Vamos ver se dá. Aqui, ó. Tá vendo o tabernáculo? Então tudo pausa, né? Então aqui tem um tabernáculo muito legal mostrando como é que era. O altar, né, do holocausto. Faça também o altar de madeira, de acácia. Então tudo isso era preparado por quê?
porque Deus ia estar com eles andando ali, presença de Deus. Então tem todo um simbolismo, tá? O átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro, ok? E aí aqui a gente vai, ó, no 28, as vestes sacerdotais. Deus instituiu Moisés sobre as... instruiu Moisés sobre as vestes sagradas do sacerdote, incluindo o éfode, o peitoral, com as 12 pedras, representando as 12 tribos, né, de Israel, e o turbante com a inscrição Santidade ao Senhor. Essas vestes simbolizam a dignidade, a responsabilidade, a santidade exigida dos sacerdotes. Qual a reflexão aqui? Deus valoriza a reverência e a santidade no serviço a Ele. O sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. Mas hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. E todos os crentes são chamados a ser sacerdotes espirituais. Entendeu isso? Viva como um sacerdote espiritual, representando Deus em seu dia a dia. Hoje você é um sacerdote real. Povo adquirido, nação santa. Você é um sacerdote. Viva como um sacerdote espiritual, representando Deus em seu dia a dia. Hoje nós, o cristão, ele representa Deus na terra. Por exemplo, interceda pelos outros, compartilhe o evangelho, mantenha uma vida que glorifique ao Senhor em todas as suas áreas. Eu te pergunto, a tua vida está glorificando ao Senhor? As tuas vestes estão glorificando ao Senhor? O teu procedimento glorifica ao Senhor como sacerdote de Deus na terra? Sacerdotisa? Então é para você pensar e para eu pensar. Deus, ele é justo, gente, compassivo. A presença de Deus é sagrada. O tabernáculo e as vestes sacerdotais destacam a santidade de Deus e o privilégio de estar em sua presença. Então, se eu carrego hoje aqui, eu sou o tabernáculo, né? Agora o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Vamos lá. A Bíblia fala que ele agora ia andar com o homem. Depois da vinda de Jesus, todos esses rituais agora acabaram. Existe ainda no povo judeu muitas culturas ainda, porque eles são o povo judeu que Deus separou. Mas hoje o Evangelho, Jesus, depois que o véu do tempo rasgou, houve uma consumação de toda a lei, né? Mas as leis de costumes, gente, não de padrões de obediência, de caráter, de procedimento, de virtudes. Isso não passou, tá? Hoje não precisa a gente matar mais animal para poder sacrificar e mandar pedir perdão do nosso pecado. Hoje você só abrir a tua boca e se arrepender e confessar um para os outros. Ou seja, você precisa de alguém para você confessar o teu pecado. Você já confessou para Deus, para a justiça, para a eternidade. E você precisa confessar agora para o outro, para você ser curado. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então Deus valoriza a reverência, a santidade no serviço. Ok? As vestes sacerdotais, hoje, é para nós cristãos também. Então essas vestes são o quê? São vestes espirituais. E quando você tem um comportamento espiritual que agrada a Deus, automaticamente as suas vestes exteriores, pegou aqui? As suas vestes exteriores também vão andar de acordo. Se as tuas vestes exteriores não estão andando de acordo, alguma coisa também está acontecendo lá dentro. E eu não estou falando de blusa aqui e saia lá no pé. Eu não estou falando disso. Estou falando de decência e ordem. Eita Deus! Fala Deus! Gente, acabou por aqui. Que o Senhor continue falando com a gente, né? Tá sendo muito interessante essas lições. Tá me trazendo reviver, né? A muitos ensinos que eu busquei, eu apliquei e estou aplicando na minha vida, cuidando sempre, né? Para agradar a Deus. Falhamos, não tem jeito. Tem hora que falhamos, mas Deus quer que você reconheça o seu pecado e volte. Tá?
Senhor, reconheça o seu pecado e volte. Foi bênção para você? Deus falou aí contigo em algum momento? Veio assim? Então coloca lá mensagens aqui e coloca lá quando tiver salvo no YouTube, para que a gente possa, outras pessoas verem, né? E poder assistir também essa mensagem, que está sendo poderosa, tá? Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe Cris, Valquíria, Nath, Cristiana, Cristina, Marli. Deus falou tremendamente, Doralice. Amém. Reveja, né, os pontos. Lágrimas nos teu peito. Eu todo momento, a cada dia, recebo óleo novo. Olha aí. Benção, né? Eu também. E muitas coisas que eu vou liberando aqui pra vocês, tá vindo na hora, fresquinho. Algumas coisas eu anoto, outras o Espírito Santo vai me lembrando aqui. É um pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na sua lei, Deus abençoe, Valquíria. Louvado seja Deus. Você me atraiu. Amém, amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso. Abençoa, Senhor, que essa palavra, Senhor, encontre repouso e que ela frutifique, Senhor, em muitos corações, muitos, e haja uma transformação sobrenatural. Em nome de Jesus, que ela caia, essa semente caia em terra fértil e dê bastante fruto, Pai. Assim eu te agradeço por cada um que esteve aqui conosco, por aqueles que vão entrar pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.